Os gigantes que existiram na Terra há milhares de anos atrás. Seriam eles os filhos de Deus, anjos, que tomaram para si mulheres e dessa relação nasceram esses gigantes? Vamos ver o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, nos diz assim está escrito. Veja bem. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dá um pulinho no versículo 3 e vamos para o 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, algumas pessoas, sejam de seitas ou até mesmo de alguns cristãos, acreditam que sim, esses filhos de Deus aqui eram anjos, e estes anjos tiveram relações sexuais com as mulheres, e as mulheres deram à luz, né, geraram gigantes. Bom, esta Bíblia que eu estou lendo aqui em específico é uma Bíblia apologética de estudo, e ela veio colaborar, né, com os pensamentos que eu já tinha antes de eu a conhecer. Mas, conhecendo a palavra de Deus, eu tinha uma opinião formada, e essa Bíblia veio de encontro àquilo ao que eu já acreditava. Como eu disse, alguns acreditam que sim, outros acreditam que não, e eu, biblicamente, acredito que não. Bom, alguns grupos, eu não quero aqui dar nomes, porque eu não quero atacar pessoas, eu quero simplesmente debater ideias. Está aqui um grupo de pessoas, né? Uma certa sociedade aí que se denomina cristã, mas que na verdade não é. Segundo a sua interpretação, a frase filhos de Deus está se referindo aos anjos que assumiram corpos físicos e vieram à Terra para ter relações sexuais com as belas mulheres, união da qual teriam nascido gigantes iníquos. E esta Bíblia ela tem uma resposta apologética que diz o seguinte: ainda que tal interpretação possa ser defendida, acreditamos, porém, que os filhos de Deus sejam descendentes piedosos de Sete. Se você não sabe, Sete foi um dos filhos, né, dos muitos filhos e filhas de Adão, que esteve em evidência. A Bíblia nos relata 3. Caim, Abel e Sete. Mas estes foram os que estiveram em evidência, porque eles tiveram, como a própria Bíblia diz, muitos filhos e filhas. Tá. Apresentamos para isso os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, ao analisarmos o texto de Mateus 22, 29 e 30, que diz, né, está escrito lá, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Jesus está dando uma resposta porque o pessoal perguntou, olha, tinha uma mulher que ela casou, o marido morreu e não deixou descendente. Aí, segundo a lei do levirato, teve que casar com o irmão para dar descendência. E também morreu, não teve. Aí foi. Bom, enfim, ela casou com 7 homens, eles morreram e por fim ela morreu e eles perguntaram, e aí, Jesus, como é que fica na ressurreição? De quem que ela vai ser esposa? E Jesus falou, não, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque lá, na ressurreição, né, ou seja, na vida eterna, não tem esse negócio de casamento. Não haverá isso. Isso não existe. As pessoas serão como, né, os anjos de Deus. E anjo de Deus, um detalhe, lá quer ver? Carta aos Hebreus, se você tem uma Bíblia aí,
Abre lá também na carta aos Hebreus. Deixa eu achar aqui, peraí. Carta aos Hebreus. Alguns dizem que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, mas nós não sabemos. O autor é desconhecido. Penso que poderia ter sido até por Apolo. Mas a Bíblia não diz quem escreveu. Bom, capítulo 1, o verso 14 da epístola aos Hebreus, da carta aos Hebreus, está escrito assim, se referindo aos anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, anjos são espíritos. E se são espíritos, não possuem esperma. Simples assim. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Não conhece o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamentos. Tá. Entendemos que as paixões e os apetites sexuais são especificamente manifestações do corpo e não dos anjos celestiais. Em segundo lugar, não foi da união entre os filhos de Deus que as filhas dos homens, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que nasceram gigantes. Pelo contrário, eles já existiam antes desse acontecimento. Vejamos, versículo 4 de Gênesis 6, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, ou seja, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, ou seja, os homens de fama. Em terceiro lugar, caso esses filhos de Deus fossem anjos decaídos, seriam demônios e não mais filhos de Deus. Logo, não poderiam ser considerados como tais, ou seja, se fossem os anjos caídos, né, porque alguns alegam que foram os anjos caídos que fizeram isso, então não seriam, a Bíblia não os chamaria de filhos de Deus, e sim de demônios, ou chamaria de anjos caídos. Entendeu? Em quarto lugar, os descendentes de Sete invocaram o nome do Senhor, tal como o próprio Sete. Gênesis 4, 26. Volta uma página aí. Gênesis 4, 26 diz assim: E a Sete, ou seja, para Sete, nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, a sociedade já estava corrompida pelo pecado, né? E a partir desse homem começou, através de Enos, né, começou a se invocar o nome do Senhor. Enos, descendente de Sete, e Sete, descendente de Adão. Então começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí explica-se então esses filhos de Deus, na minha opinião, serem a descendência piedosa de Sete, a descendência que conhecia Deus e que invocava a Deus, que buscava a Deus. E como eu disse, não acredito que sejam anjos, porque os anjos são espíritos, né? Pega um vento, compara o espírito ao vento, como é que o vento vai... Não dá, não tem como, gente. Bom, ou seja, né, eles possuíam comunhão com Deus, andavam com Deus, como Enoque, acharam graça diante do Senhor como Noé e obtiveram testemunho de que agradaram a Deus e se tornaram herdeiros da justiça que é segundo a fé. Então, meus queridos, eu resumi ao máximo aquilo que eu creio segundo a luz das Escrituras. É claro que tem mais versículos, tem muito mais argumentos aqui para mostrar que estes filhos de Deus não eram os anjos, e muito menos anjos caídos, né? E nem anjos que depois fizeram isso caíram. Não, não é isso. Tá certo? Espero que eu tenha aí elucidado essa dúvida, né? Que talvez você que esteja assistindo esse vídeo possa ter tido ou ainda tenha. Então, espero que isso possa, essa explicação possa te ajudar aí nesta dúvida, tá certo, meus queridos?
Um bom dia a todos vocês, que Deus abençoe grande e poderosamente em nome do Senhor Jesus.